O que você veio fazer aqui? Não, são 5 escolhas. Conta. 5 escolhas que se você errar na vida, você vai se ferrar. Vai. Primeiro, o trabalho que você escolhe. Boa. Peraí, deixa eu anotar. As 5 escolhas. As 5 escolhas. Tá bom, vai. Se você escolher o trabalho errado, você está ferrado. Por quê? Porque como é que você vai trabalhar todo dia naquilo que você não gosta? Você não tem como crescer. Isso aí a tua audiência e a minha também já sabem disso de cor. A segunda coisa é a pessoa com quem você se casa. Porque se você casar com a pessoa errada, ferrou também. A terceira coisa é o lugar onde você escolhe para morar. Imagina tu morar num lugar que você não gosta, que você não se sente bem, né? E as outras 2, eu vou falar só no fim do podcast. Tô enrolando o Joel desde aquele tempo. Tem 3 anos. Não, desde 2019 ele tá com essa aqui. E eu tô aqui num falso eu aqui, ó, buscando essa 4ª coisa. E essa 5ª coisa. Mas, eu conheci você numa época muito importante, né? Uhum. A minha história com o Jacob é a seguinte. Eu li o seu primeiro livro, Poder e Manipulação, que é a versão atualizada e moderna de O Príncipe. Uhum. Depois eu li O Óbvio que Ignoramos, que mudou minha vida. Você sabe disso. Uhum. Eu comprei esse livro na Bienal de 2016. Eu li ele no Réveillon de 2016 para 2017. E eu acordei minha esposa de madrugada, porque tu tinha uma pergunta lá que tu faz um livro, onde que eu sou realmente bom? E eu não soube responder. E aí eu perguntei para minha esposa, ela também não soube responder. Então o Joel J tá dizendo que ele não soube responder aquilo. Isso em 2016. Dia 31 16 de dezembro de 2016, cara. A virada do ano. Então são 17, 18, 19, 20, 21, 22 e falta muito pro 23. Isso quer dizer que em 5 anos depois que você responder essa pergunta... Eu ainda não sei a resposta. Não, mas eu sei. Tu também sabe. E eu dava mentoria, eu sempre citava você. Lê esse cara. Porque eu gostava e gosto do jeito que você explica as coisas. Mas eu fiz um curso teu que você mandava os conteúdos por e-mail, que era numa lousa verde. Que curso que era esse? Que na verdade era o conteúdo até você vender um curso. Sim, era um curso chamado O Código do Sucesso. É isso aí. E cara, e aí você explicou um conceito que eu quero que você aborde um pouco aqui, que é o ponto de criação. Mas aí tinha que ter uma lousa verde. Porque o ponto de criação é que as pessoas confundem um pouco, muitas vezes, que você cria a realidade com o pensamento. Beleza. Isso é verdade, nós criamos a realidade com o pensamento. Tudo começa com uma ideia. Só que aí vem aquela questão, pronto, mas por que eu penso tanto naquilo que eu quero e eu não consigo criar isso na minha vida? Então, são 3 premissas. Primeiro, você tem que acreditar nessas 3 premissas. Quem cria a sua realidade? Então, você só pode responder 2 coisas. Eu ou alguém outro. Ou um misto dos 2. Mas, no final das contas, se você fizer a análise, você vai ver que é você que cria a sua realidade. Você tem o poder. Existe uma relação entre o que você faz e o que você colhe. Tá bom. Por mais que tenham coisas acidentais na sua vida, coisas que você não opta, que você não escolhe, que são coisas que acontecem, a escolha sobre o que você vai fazer com isso que acontece para você ainda vai ser sua. É aquela famosa colocação do filósofo francês Jean-Paul Sartre. O homem não é aquilo que acontece com ele, mas aquilo que ele faz com o que acontece. Então não importa como você nasceu, o lugar onde você nasceu, a educação que você teve, os abusos que você sofreu na infância. Isso tudo é importante, deixa cicatrizes, mas a responsabilidade sobre como você vai lidar com isso vai ser sua. Então tu não pode usar isso como justificativa pela tua infelicidade, pelo teu fracasso naquilo que você deseja na vida,
Por quê? Porque você tem opções, você tem escolha, por mais dolorido e marcante que isso seja. Então esse é o primeiro ponto. Você cria a sua realidade. Okay. É você. Aí o segundo ponto que você tem que se perguntar, ok, se eu crio a minha realidade, como eu crio ela? A segunda premissa, eu crio a minha realidade com o meu pensamento. Então, se é você que cria a sua realidade, se você cria a sua realidade com o pensamento, terceira questão que você tem que fazer é o seguinte, mas eu sou livre para pensar naquilo que eu quero? Putz, aí pegou. É. E aí você vai pensar o seguinte, cara, tá o Joel, tá o Jacob falando aqui, e tá uma conversa boa, mas eu tenho total liberdade de pensar no que eu quero. Eu não preciso concordar com o que o Jacob fala, eu não preciso concordar com o que o Joel fala. Então, nós temos controle total sobre o nosso pensamento. Viktor Frankl, ele estava numa cela, num campo de concentração nazista, um espaço que caberia 15 pessoas, tinha 100 e poucas pessoas, muitas nuas, e ele olhou, e ele era um psiquiatra, e ele era da linha determinista, Freud, e aí ele teve um insight ali. Cara, esses soldados nazistas, eles têm controle total sobre o meu corpo, mas tem uma última liberdade, que essa eles não podem me tirar. A liberdade de pensar. Eu posso pensar o que eu quero. E aí ele começou a se ver, a se imaginar, porque imagina, ele estava 2 anos num campo de concentração nesse estado. Ele começou a dizer como é que eu posso usar o meu pensamento para criar um alento, uma esperança de sair daqui. E aí ele escreveu um livro Em Busca de Sentido depois, porque ele buscava qual o sentido que pode existir num campo de concentração. E aí ele se imaginava, ele usou o pensamento para se ver em audiências, em plateias, em escolas, ensinando o que ele estava passando, para que isso nunca mais acontecesse. Então, dali nasce essa percepção de que a última das nossas liberdades é a liberdade de pensar naquilo que você quer. Não importa o ambiente em que você está, você ainda tem controle sobre o seu pensamento. Então, nós temos 3 premissas. Você cria a sua realidade, você cria a realidade com o pensamento e você é livre para pensar naquilo que você quer. Mas aí, vem uma outra pergunta. Se você cria a sua realidade com o pensamento, se você é livre para pensar o que você quer, por que você não consegue criar a realidade que você quer? É a pergunta que eu ia te fazer. É. E ali entra a questão. Você é livre para pensar no que você quiser. Mas raramente nós usamos esse poder de escolha. Nós somos livres para pensar naquilo que nós queremos. Mas essa liberdade, ela não é absoluta. Você tem que desenvolver ela. Porque senão se você se identificar, por exemplo, com o condicionamento, você se torna uma pessoa reativa. E aí você não tem liberdade de pensar. O pensamento, ele acontece em você. Não é você que pensa. O pensamento acontece. Da mesma forma como não é você que faz a digestão. A digestão acontece, ela é automática. E aí o pensamento, ele se torna uma resposta ao estímulo externo. Se você tem um pensamento condicionado, se você tem uma convicção, e você não tem consciência dessa convicção, se eu agir sobre essa convicção, a resposta não vai ser tua, ela vai ser da convicção. Exato, perfeito. Então, por isso que desenvolver o poder de escolha é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode desenvolver. E a maioria de nós, Joel, eu acho que tu percebe isso, a maioria de nós não conseguimos fazer isso ao longo da vida. Por isso que nós somos tão alienados
ao que acontece conosco. Nós não sabemos lidar com isso. E tem uma coisa que Einstein chamava de a ilusão de ótica do conhecimento. Aliás, desculpe. A ilusão de ótica da consciência. O que é isso? As palavras, elas têm um poder hipnótico sobre nós. Quando você atrela um rótulo, um nome a uma coisa, você, em determinado momento, você passa a confundir o rótulo com a coisa em si. Você se separa, o conhecimento, ele nos separa daquilo que nós conhecemos. Te dar um exemplo. Se você tivesse morado em Marte até hoje, Joel, e aí você desce para a Terra, e você anda ali pelo Alphaville, você nunca viu uma rosa vermelha, nem a cor vermelha. E aí você se depara com uma rosa vermelha. O que você faria? Nunca vi, tomo um susto, fico atônito, o que é isso? Não reconheço. Deslumbrado, fica contemplando, olhando, entendeu? E por que a gente não faz isso hoje? Porque tu olha e diz, isso é uma rosa. Tu já sabe o que é. É uma rosa. Krishnamurti, Judy Krishnamurti, o filósofo indiano, ele dizia o seguinte: se você disser para uma criança, isso é um canário, ela nunca mais vai ver o canário, o passarinho. Ela só vai ver, isso é um canário, entendeu? Então, isso acontece muito na nossa vida. Qual a coisa prática disso, Joel? Assim, uma vez que eu olho para mim como uma pessoa incapaz, eu nunca mais me vejo como uma pessoa. Eu me vejo como um incapaz. Sim. Se eu me vejo como uma pessoa que não tem inteligência, eu nunca mais me vejo como um ser inteligente. Eu só vejo o rótulo. E isso limita demais, porque assim, ninguém sabe o nível de capacidade que tem. Ninguém sabe o nível de inteligência que tem. Não há como medir essas coisas, entendeu? E nós não somos uma mesa, um objeto acabado. Nós somos uma coisa em construção, né? Mas quando você se identifica com o conceito é uma coisa acabada. Deixa eu te falar então um conceito. Na tua opinião, o que você acha desse conceito? Seres humanos são seres infinitos. E ilimitados. E ilimitados. Mas eles se tornam finitos e limitados quando eles se identificam com a sua finitude, com a sua limitação. Que é um conceito. É uma ideia sobre si. Você acredita, então, que a gente é infinito e ilimitado? Mas não é nenhuma questão de acreditar. É uma experiência direta. Entendeu? Existe uma diferença entre você acreditar numa coisa e você ter experiência direta com isso. Mas isso em que ponto de vista? Eu tenho 1,88 m. Eu não vou ter 1,89 m. Pronto, sou finito. Na altura. Física. Mas ali que está... Ali que está a questão, por exemplo. Existem duas coisas que a gente precisa entender e que a gente precisa diferenciar. Uma é a forma e a outra é a não forma. Entendeu? Tá. Na forma, todos nós somos limitados. E todos nós somos finitos. O que é a forma? Meu corpo, a minha capacidade de fazer, a energia, ela é limitada. Certo. Entendeu? Onde é que nós somos ilimitados? Na não forma. Que é aquilo que Saint-Exupéry dizia. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é a nossa essência. Então, há essa ilusão de que para ser, você precisa fazer. O fazer, ele sempre vai ser limitado. Tem tanta coisa que tu pode fazer num dia. Tem tanta energia que tu pode dispor. Tem tanta coisa que você pode alcançar na vida. Mas isso tudo é secundário.
o essencial é invisível aos olhos, é não forma. Então, a nossa infinitude e a nossa ilimitação está no que é primário, que é no ser. Tu tem limites do que tu pode ter. Mas o ter é secundário. O ter só faz sentido se ele nasce do ser. Uhum. Mas como nós não sabemos nada do ser, nós humanos, nós só nos focamos no ter. E aí nós criamos essa limitação. O mundo da forma, que é a nossa vida externa, a nossa vida, ela é supostamente para ser problemática, para ser desafiadora, mas se você conseguir transcender isso, o mundo da forma, se você conseguir viver de um outro ponto de referência, que é o ser, as coisas... porque o que acontece? O ser humano, ele precisa entender que não é ele que faz. É a vida que faz através dele. Peraí. Vai de novo aí. O ser humano precisa entender que não é ele que faz. Entendeu? Porque quando você quer fazer, aí você se torna o quê? Você se torna separado do todo. Sou eu preciso. Eu tenho essa capacidade. Eu. Então, o que acontece? Aí você se separa. Quando você se separa, você se diminui. Existe algo além do eu, que é a vida. Por exemplo, você tem um corpo, você é mais alto que eu, você é mais forte que eu, você é mais atlético que eu e tudo mais, entendeu? E nisso nós somos totalmente diferentes. Certo. Agora, existe algo em nós que é a mesma coisa? O que é aquilo que está subjacente a toda forma de vida? A própria vida. Okay. E essa vida é o nosso maior poder. E essa vida, ela quer se manifestar através de nós. E a única maneira que nós conseguimos sabotar essa manifestação é quando nós queremos assumir o controle. Entendeu? Eu entendi. Eu gosto. Eu concordo. E percebo que o caminho é longo para mostrar isso para as pessoas. Porque a pessoa que está vendo e ouvindo, ela fala, tá, tô indo contigo, vamos junto, vai me levando, vai me guiando. Legal esse ponto de vista. E provavelmente deve aparecer na cabeça das pessoas, tá, mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Eu queria que você respondesse uma pergunta que tem a ver com o teu trabalho, que é sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? E por que o autoconhecimento, para muitas pessoas, é groselha? É groselha no sentido de que... Vamos supor o seguinte. Você está com problema, você tem muitos traumas, você tem baixa autoestima, você baixo automerecimento, você acompanha o Joel já há 3 anos e o Joel aqui injetando adrenalina. E não acontece nada, cara. Tá? E aí você diz, sabe uma coisa, o meu problema é muito mais sério do que isso. Eu vou num psiquiatra, num psicólogo, e vou escolher o melhor deles. E aí ele vai. Aí ele faz 10 anos de terapia. E o psiquiatra vai fazendo um trabalho muito sério e, de repente, depois de 10 anos, você tem uma pasta dessa grossura, que é todo o teu diagnóstico, tudo que o psiquiatra muito sábio entendeu. E aí ele diz, acho que nosso tratamento acabou. Né? Tá aqui tudo que você precisa saber sobre você. Aí você pega essa pasta, você vai para casa todo empolgado, todo feliz, e aí você lê tudo isso, você estuda e você diz, nossa, faz muito sentido, esse cara é muito legal. Aí você sabe tudo isso sobre você. E aí você se pergunta, mas quem sou eu mesmo? É aquilo que eu falei no início. Existe aquilo que nós sabemos sobre nós e existe aquele que sabe isso sobre nós.
Existem 2 níveis de conhecimento em nós, Joel. Um é superficial, condicionado, e outro é mais profundo e é incondicionado. E nós podemos ter acesso a esses 2 campos. Existe uma coisa chamada mente. A mente, ela geralmente é condicionada. Ao quê? É condicionada a partir das percepções que você teve ao longo da vida sobre as coisas que aconteceram contigo. Não é nem as coisas que aconteceram. Porque pode ter acontecido contigo a mesma coisa que comigo. É o significado que eu dei para essas coisas. E eu olhei aquilo de uma maneira muito diferenciada do que você. E eu... Tem aquela história do cara que fazia estudos sobre gêmeos. E ela encontrou um casal de gêmeos que tinha uma família disfuncional, o pai era alcoólatra, e batia neles, batia na mãe. Só que um desses gêmeos, que cresceram no mesmo ambiente, se tornou um cara fantástico, muito bem sucedido, e outro se tornou alcoólatra, que nem o pai. Também família disfuncional e tudo mais. E esse entrevistador, então, conversou com os 2 e perguntou pro que tinha vida bacana, bem sucedido e tudo mais. Diz, mas o que te levou a dar essa guinada? Ele diz, mas olha, a família que eu tinha. Com o pai alcoólatra, o que tu queria que eu fizesse? Ele nunca tinha colocado um gole de álcool na boca. Como é que eu ia tomar álcool com o pai desse jeito? Aí perguntou pro outro, que também era todo disfuncional, o que te levou a se perder na vida? Ele diz, mas olha, para a família que eu tinha. Com o pai alcoólatra, o que tu esperava de mim? Então não é a experiência em si, mas é a percepção que a gente tem da experiência. Então o que acontece? Todos nós, ao longo da vida, nós enfrentamos traumas, nós enfrentamos dramas. Você teve. Sim. Eu tive. Todo mundo tem. Então o que acontece? Isso forma um condicionamento. O condicionamento é uma condição mental. E aí que entra essa questão que eu falei da ilusão de ótica, da consciência. Quando você conhece uma coisa, coloca um rótulo nela, você confunde o rótulo com a coisa. Então nós temos um conjunto de rótulos sobre nós, que nós mesmos assimilamos ao longo do tempo, e aí nós acreditamos que nós somos esses rótulos. E nós nos esquecemos quem está para além desses rótulos. Mas o cara... Jacob, mas o cara nem sabe. O quê? Ele nem sabe que ele tem a possibilidade de ser além do rótulo. Mas isso, por isso que eu sempre digo, a maioria das pessoas vivem num estado de inconsciência. O que é inconsciência? Nós, seres humanos, a maioria de nós vive num estado de inconsciência. O que é um estado de inconsciência? Você não tem consciência de quem você é. Não tem. E aí você vive no estado de inconsciência. Mas por que teria? Porque se o cara foi treinado, se o cara foi condicionado, como você mesmo disse, numa situação. O Schopenhauer falou isso, né? Você é o que o seu campo de visão do mundo, alguma coisa nesse sentido, né? Então o cara se eu sou uma Border Collie, que é a Madonna, ou se eu sou a Mostarda, que é uma Golden Retriever e vivo nesse quintal, esse quintal é o meu mundo. Exato. Mito do Platão, a caverna, né? Mito do Platão, não. Mito da caverna, de Platão. A tua provocação, o teu trabalho, você consegue fazer isso, cara. Você consegue fazer isso. Se o cara para e te escuta e permite, ele fala, é verdade.